eu queria adicionar, junto à palavra ESG, uma outra sigla chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e queria endereçar ao Pedro. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Pedro, ele foi um dos assuntos no ano passado mais comentados durante os webinars. E utilizar ESG na gestão de fornecedores implica necessariamente em acessar informações confidenciais, que exigem uma abordagem segura por parte das empresas, como bem falou o Sofiati agora há pouco. Quais os cuidados que você julga importante que as empresas devam utilizar no uso de soluções para a gestão de fornecedores dentro desse aspecto? Sandro, excelente ponto. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela foi aprovada, sancionada em 2018 aqui no Brasil, ela foi inspirada na legislação europeia de Data Privacy, porém ela só entrou em vigor por conta da pandemia em 2020, em setembro de 2020, então ela é muito recente aqui no Brasil. Ela estabeleceu critérios, diretrizes, que são obrigatórias para coleta, processamento e armazenamento de dados e documentos de empresas. Então, quando você fala em fornecedores, você olha para a LGPD aqui no Brasil, o primeiro ponto a ser verificado, acho que é uma análise interna, é a questão da necessidade e da finalidade, ou seja, você tem que identificar quais as informações e os documentos que você vai solicitar para o seu fornecedor. O primeiro ponto é não pedir um dossiê completo do fornecedor, porque você está assumindo uma responsabilidade muito grande ao coletar, ao receber todos esses documentos. Eu acho que você identificando quais são as informações realmente relevantes, então a lei fala em finalidade e necessidade, para que você precisa, para que você vai usar essa documentação. Aí sim você pode e deve, a lei determina isso, que você faça um termo de consentimento esclarecido para que o fornecedor ele possa te transmitir, te transferir as informações e os documentos, autorizando o uso e ciente da finalidade. Tá? Ele pode não concordar. Ao fazer isso, a empresa recebe. A lei também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência fiscalizadora para esse tipo de transmissão, esse tipo de situação. A lei também colocou direitos dos indivíduos, dos fornecedores, em relação aos dados. Então, o proprietário dos dados, a empresa que transmite os dados, ela pode, por exemplo, a qualquer momento, solicitar à empresa recebedora que os dados sejam deletados, ou ela pode revogar o consentimento que ela outorgou, ou ela pode solicitar que os dados sejam transferidos a terceiros. Então, tudo isso, a empresa que recebe as informações, ela precisa realmente ter de forma organizada, coordenada, como o Ricardo mencionou, possivelmente com uma empresa especializada para ajudá-la. Tem a figura também do encarregado, que é conhecido como DPO, que é a pessoa responsável para ser a ponte, o elo de contato da empresa recebedora, da empresa ou dos indivíduos que transmitiram as informações, dos proprietários das informações. Qualquer tipo de comunicação deve ser feito através desse encarregado, que também é responsável para prestar informações perante as autoridades. Tudo isso aliado a uma administração de riscos e falhas, a uma política pré-definida para caso de vazamento ou falha na armazenagem das informações, já existe um plano de contingência pré-definido para que seja seguido fielmente, porque a gente sabe que por mais concreto, por mais completo que seja a política, pode haver algum tipo de violação. Por último, a lei brasileira e as leis internacionais, elas definem penalidades, multas, por caso de descumprimento. São penalidades bem salgadas. No Brasil, as punições vão começar a ser aplicadas a partir de agosto, daqui a 2 meses. Mas na Europa e nos Estados Unidos, nós já temos punições, sanções ocorrendo. Só para ter uma ideia, eu selecionei aqui as maiores multas aplicadas na Europa relacionadas à LGPD, a Data Privacy, em 2021. Então, a gente está falando aqui de dados muito recentes. Entre as maiores multas, temos, por exemplo, uma multa de 50 milhões de euros aplicada no Google
por um vazamento de informações, ou vazamento ou má utilização dos documentos, porque lembre-se que o termo de consentimento, ele consente para uma determinada finalidade. Se a empresa desvirtuar essa finalidade, exceder essa finalidade, ela pode, a empresa recebedora, ser sancionada, ser punida pelas autoridades. A título informativo, na Itália, uma multa aplicada na TIM, serviço de telecomunicação, 27 milhões de euros, isso em 2021. Uma outra multa aplicada na Inglaterra, na British Airways, pelo governo, pelas autoridades inglesas, 22 milhões de euros. E outra multa na Inglaterra também, no Marriott International de hotéis, 20 milhões de euros. Tudo isso demonstrando o nível de cuidado e de atenção que as empresas devem ter com data privacy, com dados pessoais. Por último, uma coisa que eu sempre falo desde a época de compliance, há alguns anos atrás, a multa é apenas uma parte do prejuízo que a empresa pode ter quando fala-se em violação de normas legais. Temos também que considerar a parte da perda do valor da imagem, do dano à imagem da empresa. Isso, às vezes, é imensurável e muitas vezes supera e muito o valor das multas aplicadas pelas autoridades. Então, seja por uma razão ou por outra, as empresas devem dar uma atenção especial para essa. Apenas um ponto que eu esqueci de colocar no começo, a LGPD está inserida no contexto de ESG, no S, de social, apesar de ter reflexos em governance, em governança corporativa.